Oi, pessoal! Hoje a gente vai mergulhar numa tecnologia que soa como pura ficção científica, mas que na verdade tem raízes profundas na física e na biologia. Conheçam a arquitetura central V3, uma verdadeira sinfonia terapêutica. E para começar, já lanço uma pergunta que mexe com a gente. E se o som pudesse literalmente reorganizar a matéria do nosso corpo? Parece coisa de filme, né? Pois bem, se prepare, porque a ciência por trás disso é absolutamente fascinante. E a prova começa aqui. A cinemática, um campo que já lá nos anos 60 o Hans Gene estudava, mostra de um jeito visual como frequências de som específicas conseguem organizar partículas, tipo areia ou água, em padrões geométricos perfeitos. É isso mesmo, a gente está falando de som criando ordem a partir do caos. Ok, mas como a gente pega essa ideia incrível do som que organiza e transforma numa ferramenta de bem-estar, de cura? A resposta está nos 5 pilares da arquitetura central V3. Esse aqui é o nosso roteiro, o mapa da mina. A gente vai passar por frequências sonoras, luz como informação, depois a geometria sincronizada e a coerência coração-cérebro. Tudo isso amarrado por uma narrativa guiada. Mas o grande lance, o segredo mesmo, não é cada um deles sozinho, e sim como eles dançam juntos em perfeita sincronia. Vamos começar pelo som. E olha, não é qualquer música que a gente põe para tocar, não. Estamos falando de frequências super precisas, medidas em hertz, que foram escolhidas a dedo pelos efeitos comprovados no nosso estado biológico. É como se fossem chaves vibracionais que abrem portas específicas no nosso corpo. E olha que legal isso aqui. Cada frequência tem tipo uma personalidade, uma função específica. Por exemplo, 174 Hz ajuda a gente a se sentir mais presente fisicamente. Já 528 Hz, que às vezes é chamada de frequência do milagre, age lá na reparação celular. Cada uma é uma ferramenta com um propósito único. Agora, a gente adiciona uma outra camada nessa sinfonia, a luz. Porque, pensa bem, luz não é só para a gente enxergar, né? Ela é uma fonte de informação poderosíssima para o nosso corpo. Usando a temperatura de cor que a gente mede em Kelvin, podemos literalmente programar nosso sistema hormonal para relaxar ou para ficar em alerta. E esse exemplo aqui é perfeito para entender isso. Pensa na luz de uma vela, bem quentinha, ali nos 1800 Kelvin. Isso avisa o corpo, opa, hora de relaxar. Agora a luz do dia, mais fria, com seus 6500 Kelvin, diz, acorda, vamos produzir. É um controle direto na nossa bioquímica. Beleza. E agora vem a peça que une todo esse quebra-cabeça, a coerência entre o coração e o cérebro. E isso não é papo místico, viu? É um estado fisiológico real que a gente pode medir, onde o coração e o cérebro começam a conversar na mesma frequência, otimizando o sistema todo. E essa sincronia toda tem uma frequência mágica, 0,1 Hz. O que isso quer dizer na prática? Um ciclo de 10 segundos. Ou, para ficar mais fácil, umas 6 respirações por minuto. Quando a gente atinge esse ritmo, é como se o corpo todo entrasse em sintonia, e é aí que a mágica realmente acontece. E os resultados são impressionantes e super bem documentados. Quando a gente entra em coerência, o cortisol, que é o hormônio do estresse, despenca. Ao mesmo tempo, a clareza mental aumenta, o sistema imune fica mais forte. O HeartMath Institute estuda isso há mais de uma década. Certo? Então a gente já viu os elementos: som, luz, coerência. Cada um deles já é super potente sozinho. Mas a verdadeira revolução, a virada de chave, não está neles isolados. Está na mágica da sincronização. Para entender isso, vamos voltar para uma aula de física bem simples. Imagina duas ondas se encontrando. Se elas estão fora de fase, uma cancela a outra. O efeito se perde. Mas, e se elas se encontram em fase, alinhadinhas? Elas se somam, se amplificam. O resultado é muito, mas muito mais poderoso. Esse é o princípio da interferência construtiva, uma regra básica do universo. A energia combinada explode. É muito maior que a soma das partes. E é aqui que mora o grande pulo do gato da arquitetura V3. O sistema não joga só som e luz na gente. Ele sincroniza tudo em fase. A frequência do som, a pulsação da luz, os padrões da geometria e até o ritmo da nossa respiração guiada. Tudo vira uma única e poderosa onda de informação que reorganiza nosso sistema para um estado de harmonia ideal. Tá, tudo isso na teoria é lindo, mas e na prática? Funciona mesmo? Vamos dar uma olhada em alguns resultados reais.
O legal é que essa arquitetura permite criar programas específicos para cada necessidade. Quer dormir melhor? A gente usa 174 Hz para induzir as ondas delta. Precisa de foco total no trabalho? Combinamos 432 Hz com um pulso de 12 Hz para um estado beta. É como ter uma sinfonia personalizada para cada objetivo. E olha só o impacto disso na vida de uma pessoa. Este é um caso de insônia crônica. Antes, a pessoa levava em média 45 minutos para pegar no sono. Agora, olha o que aconteceu depois de usar o sistema. Em só 4 semanas de uso, o tempo para adormecer caiu para 15 minutos. Gente, isso é uma redução de 67%. E o mais incrível, a pessoa conseguiu reduzir pela metade a medicação para dormir, claro, sempre com acompanhamento médico. Isso mostra a força de uma abordagem que não é invasiva. E pode acreditar, isso é só a pontinha do iceberg. A gente está no limiar de uma nova era. O futuro da medicina vibracional é muito promissor. Olha só o que vem por aí. Um app que ajusta as frequências em tempo real com base no seu batimento cardíaco. Integração com os relógios e anéis inteligentes que a gente já usa. Inteligência artificial personalizando tudo para cada um. E até um modo multiplayer para sessões de harmonia em grupo. Isso é simplesmente revolucionário. E essa frase finaliza com chave de ouro. Não se trata de forçar o corpo a fazer algo. A gente está oferecendo uma informação pura, uma prescrição vibracional numa linguagem que ele já entende. O nosso corpo tem essa sabedoria de se curar, de se otimizar, só precisamos permitir. E tudo isso nos leva a uma reflexão final. Uma pergunta para a gente levar para casa. Se a gente pode sintonizar nosso ambiente com tanta precisão para gerar bem-estar, quais são as implicações disso para o futuro? Pensa só, hospitais com quartos que curam, escritórios que turbinam a criatividade, cidades inteiras projetadas para a harmonia coletiva. O jeito que a gente projeta o mundo ao nosso redor pode estar prestes a mudar, para sempre.